Colossenses capítulo 2, versículo 14. Vamos ler só o versículo 14, que é uma palavra poderosa de Deus, para animar, para levantar as nossas vidas. Que ao ouvirmos nesta noite a palavra de Deus, o amor de Deus caia sobre nós. Amém? Colossenses capítulo 2, versículo 14, diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Amém. Fecha os teus olhos, vamos estar orando. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, te damos graças, Pai, porque podemos estar reunidos no teu nome. Jesus, que a tua bênção, que a tua graça, Senhor, que é melhor do que a nossa vida. Ó Deus, enche-nos de gozo, de descanso, de segurança. Ó Deus, ao estarmos, ó Deus, debaixo deste teto, na casa de Deus, na porta dos céus. Ó Deus, em nome de Jesus, que cada filho, filha tua, nesta noite receba o seu amor, a sua graça, o seu entendimento. Ó Deus, nenhum de nós tem motivos, Pai, para vivermos tristes ou desanimados. Ó Deus, se nós conhecemos a tua palavra, que vamos meditar aqui nesta noite. Ó Deus, que toda a igreja, cada um de nós, possamos sentir o seu amor, a sua bondade, benignidade. Ó Deus, na nossa vida. Querido e doce Espírito Santo, que eu possa ser um canal teu aqui, Senhor, e eu possa falar aquilo que o Senhor quer que seja falado. Ó Deus, que traga vida, vida com abundância, na vida da tua igreja. Ó Deus, todo mal caia por terra, qualquer dor, qualquer espírito de crítica e de religião, ó Deus, desapareça em nome de Jesus. Que a bênção, a graça, o favor, a alegria do Espírito Santo encha as nossas vidas. Que assim seja, Pai, no nome bendito de Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, quando nós lemos este versículo, que devemos gravar no nosso coração hoje, mais do que sempre, que diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Este é o poder do Evangelho de Cristo. De pegar a tua dívida, a minha dívida, o nosso pecado, desde o dia que você nasceu até o dia que você partir desta terra, pegar tudo aquilo que é uma dívida que nós temos, nosso pecado, nos afasta de Deus, e saber que isto, Jesus Cristo de Nazaré, pagou todo o nosso pecado, pagou todos os nossos erros. Por isso, amados, tem um versículo na Bíblia que diz: aquele a quem muito foi perdoado, muito ama. Aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Se nós nunca sentimos a nossa culpa, se nós nunca sentimos pecado, nós podemos até amar pouco, mas cada um de vocês, cada um de nós aqui nesta noite que já nos sentimos culpados diante de Deus, porque praticamos coisas que não agrada e que não agradou ao Senhor, e aquilo nos entristeceu e nos afastou de Deus. E agora nós podemos saber que gratuitamente, pelo Evangelho da cruz de Cristo, todo o nosso pecado, toda a nossa culpa, o texto fala que Ele removeu inteiramente e encravou-o na cruz. Aleluia. Isto, queridos irmãos, é tão maravilhoso, de nós saber que toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, foi removido. E eu sublinhei na minha Bíblia aqui, inteiramente, sabe? Não foi em parte.
Jesus não começou assim, vamos dizer, uma boa obra na nossa salvação, e um dia Ele pode completar a nossa salvação. Não, amados, tudo que diz respeito a você estar salvo, você estar perdoado, você estar santificado, Jesus Cristo fez isso na cruz. E isto, cada vez que nós lemos a Bíblia, sabe, amados, nós recebemos de Deus amor. Para quê? Para que nós possamos amar Jesus mais do que nós amava, até nós entender ou receber a sua palavra. Ninguém de nós consegue amar Deus, amados, se nós não sentir o amor dele por nós. Ninguém tem nada se não receber do alto. Tudo que você tem, o que você acha que você só tem porque Deus te deu. Pode ser qualquer habilidade que você diga, puxa, mas essa habilidade eu já nasci com ela, mas veio de Deus. Tudo que nós temos vem de Deus. E nós precisamos estar grato a Deus. Acho que é o penúltimo culto que eu preguei aqui sobre gratidão e ingratidão. Eu não sei como você recebeu a palavra, mas deixa eu te falar uma coisa, para mim, talvez foi um dos cultos mais gostosos da minha vida, porque primeiro eu prego para mim. E eu até falei para minha esposa, e acho que por uma semana mais ou menos, parece que eu andei com os pés não no chão, mas senti tanto a presença de Deus, o favor de Deus, a gratidão de Deus na minha vida. Mas, depois, já pisei na terra de volta. Mas foi muito maravilhoso. Foi muito gostoso. Eu falei para minha esposa, eu estou me sentindo tão bem, eu estou me sentindo tão em paz, tão gostoso, eu estou sentindo tanta gratidão por tantas coisas, por tantos benefícios. O Salmo diz, não esqueça de nenhum só dos seus benefícios. E às vezes nós esquecemos de todos eles. Mas aquilo me fez tão bem, e está me fazendo bem, e vai me fazer bem até o arrebatamento. Mas hoje, eu quero receber, e quero que você receba, amor de Deus, aleluia. Sabe, você pode ser a pessoa mais ruim desta terra, mas Jesus assim mesmo te ama. A coisa mais linda, amados, eu estou lendo o Novo Testamento, assim, lendo e relendo, termino e começo de volta. Eu estou sentindo cada dia mais o quanto Jesus, Ele ama o pecador. E o quanto Jesus odeia os religiosos. Desculpe a palavra odeia, mas no sentido assim, que Jesus, Ele se entristece com os religiosos. E toda a Bíblia, todo o Novo Testamento que nós vamos ver, onde que Jesus trata os pecadores, pode ver todos os pecadores que se encontram com Jesus. Ele ama, Ele perdoa, Ele abraça, pode ser leproso, Ele toca, Ele ama. Mas quando se trata dos religiosos, dos judeus, fariseus, Jesus repudia, Jesus se entristece. E Jesus até diz, vocês, sabe o que vocês são? Vocês são filhos do diabo. Jesus pega pesado com todos os religiosos. Eu quero dizer em nome de Jesus, que nós possamos se livrar de toda e qualquer religião. Sabe, religião é aquilo que você, às vezes, se sente melhor do que os outros, porque você faz alguma coisa. Você só faz, e eu só faço, porque primeiro Deus fez para nós. E o que nós fazemos deve ser por gratidão, por amor a Ele. Mas eu oro mais, eu jejuo mais, eu dou mais dízimo, eu faço mais certo, eu não falto reuniões. Glória a Deus que nós possamos fazer tudo isso, amados. Que nós possamos melhorar em todas estas áreas, em nome de Jesus de Nazaré. Mas que nada disso traga para qualquer um de nós religião ou achismo de nós mesmos, que você é alguma coisa. Você não é nada, nós só somos alguma coisa porque Deus nos amou. Aleluia. Ele nos amou. Olha, este texto aqui, amados, nós precisamos ir para a nossa casa hoje, nos sentindo amado por Deus. Porque, sabe, o meu eu
e o diabo, eles são meus acusadores. E tudo que eu aprendi na religião, amados, me acusa. Mas Deus sempre me abraça e Deus sempre me ama. E Deus sempre te abraça e Deus sempre te ama. Independente do que o diabo diga, o que as pessoas digam, ou que até o teu próprio eu diga, Jesus Cristo sempre te ama. E isto é maravilhoso. Sabe, Jesus Cristo, Ele nos resgatou, Ele nos salvou da maldição da lei. A lei, amados, eu tenho um salmo que diz, a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. É linda a lei de Deus, amados. Deus fez porque Ele nos ama. Mas nenhum homem na terra, a Bíblia diz, não há justo nenhum sequer. Todos se extraviaram, todos se corromperam. E a lei que veio para ser bênção se tornou uma maldição para nós. E trouxe morte. Mas Jesus Cristo, Ele se fez maldição em nosso lugar e nos resgatou para que nós pudéssemos ser abençoados. Aleluia. Hoje eu sou um homem abençoado, eu posso te abençoar. Você é um homem, uma mulher abençoada, você pode abençoar os outros. Por quê, amados? Porque Jesus arrancou a nossa maldição e fez de nós bênçãos. Você é uma bênção em Cristo Jesus. Aleluia. Independente que você diga, puxa, mas eu sou um pecador. Mas Jesus Cristo quer nos lavar, mas hoje nós vamos falar de perdão aqui. Você não precisa ser um pecador. Você é santo, aleluia. Mas amanhã você vai pecar de volta, mas Deus sabe disso. E enquanto você estiver nesse corpo, sempre você vai estar pecando de volta. Eu não gosto de pecar, e é bom que o pecado traga tristeza para nós nos arrepender. Mas antes que nós nos arrependa, se nós estamos em Cristo, amados, nós já estamos perdoados nele. Aleluia. Este cancelamento, esta quitação de dívida aqui. Sabe, é tão bom quando a gente tem uma dívida, a gente quita a dívida. Eu, assim, não gosto porque Deus me proibiu, mas na minha fraqueza, às vezes eu ainda parcelo alguma coisa. Você parcela alguma coisa em 24 vezes. Aí quando você chega ali na 20ª, você só tem 2, no outro mês eu pago uma, só falta mais uma. Daí você paga, dá um alívio, porque dívida traz peso para nós, sabe? E se eu e você, diante de Deus, não receber o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia pelo Evangelho, nós vamos sentir peso, sabe? Você não vai ter paz com Deus, você vai ter peso. E este escrito de dívida, que aqui o texto fala, amados, ele se refere a um contrato de obrigações que todos os homens tinham de guardar a lei, acompanhado das cláusulas penais contra aqueles que descumprissem as ordenanças. E a obediência do homem acarretava, em consequência, de uma dívida e de ônus impagável. A dívida do Josmar, que é pastor de vocês, ela é impagável pelo próprio Josmar. Eu poderia se tornar o homem mais querido aqui de vocês e dizer, olha, eu não concordo com Cristo, eu não concordo com o Evangelho, mas eu concordo em morrer para pagar o meu pecado. A minha morte diante de Deus, numa cruz, seria uma coisa nula, sem nenhum valor, absurda. Porque eu sou um pecador. Talvez a hora que o cara pregasse o prego aqui, se a outra mão minha tivesse livre, eu paf, na orelha dele. O que você está fazendo, seu... Então, mas não adianta. Agora, Deus só aceitou o Cordeiro Santo, Jesus Cristo, Ele morreu, Ele era santo, homem santo. Então, só Jesus Cristo tinha esta graça de Deus aceitar o sacrifício para que você não fosse mais culpado na presença de Deus. Ontem eu falei aqui na vigília, talvez tem pessoas que nunca se sentiram culpadas diante de Deus. Porque às vezes nós não conhecemos a lei de Deus. Eu li a Bíblia antes de aceitar Jesus, amados, umas 3 vezes, na minha adolescência. E eu fiquei com medo, mas com medo de Deus que você não tem ideia. Porque a Bíblia fala,
a consequência dos nossos erros, dos nossos pecados, do nosso descumprimento. E eu tentava de cumprir. Lógico que eu tentava, mas quanto mais eu tentava, mais eu me afundava. Porque nós somos pecadores. Então eu sentia o peso da minha dívida. E agora, amados, eu sinto paz com Deus, porque eu tenho Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador, meu Redentor, aleluia. E eu não preciso ter nenhum peso, eu sei que Deus me ama do jeito que eu sou. Minha esposa quer que eu melhore bastante, talvez, para ela poder me amar, e vice-versa. E eu creio que com vocês não é diferente. Mas Deus não. Este Deus é lindo e maravilhoso. Aleluia. O amor de Deus, amados. Acho que foi o pastor que falou aqui domingo passado. Passei uma semana meio tonto, mas se eu me lembro, o amor de Cristo, ele nos constrange. Ou pelo menos ele deveria nos constranger. Se você não ficar constrangido com o que eu estou falando, que a tua dívida foi paga, você está anestesiado pelo inferno. Mas eu quero repreender esse espírito do inferno. Amém? Em nome de Jesus Cristo, pelo poder do sangue do Cordeiro, que nós possamos ser sensíveis, que nenhuma força das trevas, nenhuma incredulidade ou religião, espírito do inferno, possa nos atrapalhar de nós entender o amor de Deus para conosco. Cristo, amados, ele pagou toda a nossa dívida. Uma dívida impagável, mas ele pagou. Ele pagou o escrito desta dívida. Pagou toda a nossa dívida. A Bíblia diz aqui nesse texto que encravou na cruz os nossos pecados. Jesus Cristo, amados, hoje eu estava orando aqui. Essa cruz aqui, ela é perigosa, porque às vezes aparece uma religião. Desculpem, mas eu sei que vocês entendem. Amém? Quem está em Cristo é uma nova criatura. Mas quem está em fora de Cristo pensa que é um religioso, diz, eu vou naquela igreja, porque aquela igreja tem cruz. Se nós tirar a cruz, eles saem daqui. Então isso é uma religião. Mas eu estava olhando para essa cruz, me ajoelhando e orando hoje, e eu fiquei assim, não vou dizer tendo uma visão, mas uma imaginação. Jesus Cristo crucificado, amados, pregado ali. Quando Jesus Cristo foi pregado nessa cruz, foi o comprovante de pagamento da minha dívida. Agora eu posso ter paz com Deus. Aleluia. Porque eu tenho comprovante, amados. Jesus Cristo morreu, depois que ele ressuscitou, ele apareceu, quando ele falou com Tomé, ele disse, olha as minhas mãos, olha o meu lado, olha que sou eu mesmo. Este, amados, é o comprovante de pagamento que Deus aceitou. Aleluia. Sabe, quando você paga a tua luz elétrica, se você pega e grampeia o comprovante. Você vai pagar a tua água lá na Sanepar, vai no banco, você grampeia ali o comprovante. Tem um comprovante. Acho que faz uns 2 anos a Receita Federal veio me cobrar uns 2 ou 3 pagamentos. Mas eu falei, mas eu paguei, procurei e eu achei o comprovante. Mas estava grampeado lá que eu paguei. Aí eu mandei e eles ficaram quietinhos. Porque realmente talvez o banco não passou para eles. Porque às vezes você paga, o banco recebe e o banco não repassa. Há uma possibilidade. Agora, eu acho que talvez esteja as coisas melhor, mas sempre foi assim. Mais antigamente. Então, se o banco não repassasse, alguém poderia ter cobrado de volta. Mas se você tem o comprovante, você leva o comprovante. Está aqui, ó. Eu tenho comprovante. Agora, amados, você olha para a cruz, Jesus Cristo morreu, ressuscitou, nós temos o comprovante de pagamento da nossa dívida. Agora, o que faz 2 meses, o meu contador falou, quer dizer, veio na minha casa uns documentos, eu levei para o contador e falou, olha, apareceu aqui 2 meses sem pagamento, 2022, 2021 lá. Eu falei, eu vou procurar o comprovante.
Se eu achar o comprovante, eu vou levar lá, eu não preciso pagar. Se eu não achar o comprovante, nem que eu tenha pagado, eu tenho que pagar de volta. Então, amados, é importante que você e eu saibamos que o nosso pecado está pago. Mas às vezes nós podemos falar isso da boca para fora. E se o diabo apertar com você, você já, não, eu acho que não está mais, porque eu não valho nada. Não, amado, você tem que ter o comprovante, acabou. Toda a tua dívida, todo o teu pecado está perdoado. O pecado traz sofrimento, tristeza, dor, doença, pobreza, miséria. Mas se eu tenho comprovante que Jesus já pagou tudo, você pode reivindicar e ser poderosamente libertado de qualquer mal. Aleluia. A primeira coisa, o primeiro ponto, nós só vamos falar 2 pontos aqui, porque nós temos a Santa Ceia. Mas, que nem chover no molhado. Mas, deixa eu te falar, somente Jesus poderia pagar a nossa dívida com Deus. Pastor, eu já sabia. Mas 1 Coríntios 6, 20 diz assim: porque fostes comprados por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós fomos comprados por um preço muito alto. Deus nos comprou, amados. E 1 Pedro 1, 18 e 19 diz assim: sabemos que não foi com coisas corruptíveis que Ele nos comprou, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aleluia! Que coisa maravilhosa, amados. Jesus Cristo de Nazaré, o que Ele fez por nós? Deus Pai, o Senhor dos exércitos, Jeová, o que Ele fez por nós? Sabemos que não foi com coisas corruptíveis. Para Deus, ouro e prata é corruptível. Para você e para mim tem muito valor. Mas para Deus, por mais que para nós tenha valor, para Deus são coisas que não valem muita coisa. São até incorruptíveis, são coisas fracas. Mas Ele fala que nós fomos comprados com o precioso sangue. O sangue do único homem que não teve pecado nesta terra. O único. O único que deveria não sofrer nenhum milímetro de nada. Sofreu por todos nós e pagou toda a nossa conta. Romanos 5:1 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ser justificado, amados. Aqui diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ser justificado é ser declarado livre. Aleluia. Quando a Bíblia diz que nós fomos justificados, Deus está dizendo: você está livre de toda condenação. E há crente, amados, que pensa que ele vai morrer, ele vai prestar conta das coisas que ele fez, que ele deixou de fazer. Por que que ele faltou tanto culto? Daí lá no julgamento final, ele pode perder sua salvação porque ele faltou tanto culto. Não, amados. A Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. Nós estamos numa nova dimensão de Deus, de amor, de perdão, de graça, de misericórdia, de favor, que você e eu não merecemos, mas nós somos tão maus, que é difícil de nós aceitar essas coisas, porque é muito bom. As coisas de Deus, pelo Evangelho, elas são tão boas, que nós humanos, é muito difícil de nós acreditar. Mas ser justificado, é ser declarado
livre de qualquer culpa. Sabe, antigamente nós dizia, está quites. Nós estamos quites com Deus, dos mais antigos. Declarado livre de qualquer culpa. E agora, amados, nós podemos ter paz com Deus. Aleluia. Você é um homem, uma mulher que pode ter paz com Deus. Nós podemos viver num mundo de aflição, de perturbação, um mundo que jaz no maligno. Podemos ficar chateado, nervoso, podemos até ter que tomar maracujina, às vezes, mas você tem paz com Deus, aleluia. Quando nós estamos livres da culpa, nós temos paz com Deus. E Jesus Cristo, Ele levou este comprovante de pagamento para o Pai, aleluia. Sabe, para um Deus justo como juiz, não um Deus Pai, deixa eu te dizer, um Deus juiz. Jesus Cristo foi lá, levou o comprovante e disse, olha, está toda pago a dívida do seu Josmar e Enze, e de cada um de vocês, do nome de cada um de nós aqui. Está aqui o comprovante, eu paguei, do dia que ele nasceu, da concepção, porque a Bíblia diz que até antes de nós chegar nessa terra, nós fomos concebidos em pecado. Desde o dia que você foi concebido, até o dia que você chegar a ter um novo corpo em Cristo. Jesus Cristo diz, Pai, aqui está o recibo, aqui está o comprovante de pagamento. E Deus como juiz, Ele diz, então está perdoado. E eu recebo este camarada que não vale nada, como meu filho amado. Eu recebo este Josmar, este Pedro, este Ricardo. Eu recebo e amo tanto quanto eu amo Jesus. Aleluia. Amados, nós somos tão ignorantes, tão bastardos, de nós não receber o amor de Deus, sabe, se sentir amado por Ele. Às vezes você pode ser carente e não ser amado pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu pastor, pelo seu vizinho, pelo seu parente, pelo seu sogro, pela sua sogra, mas você é tão amado por Deus, aleluia, que isso, amados, supre toda e qualquer necessidade nossa. E então, o Pai renunciou à dívida. Aleluia. Agora, irmão, você não tem nenhuma dívida com Deus. E eu louvo a Deus por isso. Eu não tenho nenhuma dívida com Deus. E você não tem nenhuma dívida com Deus em Cristo Jesus. Eu só estou falando em Cristo, fora dele, não é pelo que você é. Eu gosto de fazer as coisas certas, gosto de orar bastante. Ontem o apóstolo ligou para mim, eu estava lá no mato, orando. Você está no mato orando? Eu falei, estou orando, louvando a Deus, agradecendo a Ele, pedindo força para Ele, pedindo graça para Ele, dando louvores a Ele. E se eu fosse falar aqui tudo que eu pudesse fazer para Deus, porque eu amo Ele, mas nada disso, amados, paga a dívida de qualquer pessoa, mas nem, olha, isso até cheira mal diante de Deus. Agora, por gratidão, aí é outro caso. Por gratidão, aí vale a pena. Por gratidão, você buscar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus, orar a Ele, ler a Bíblia, pelo menos uma vez por ano. Sabe, por gratidão a Ele. Sabe, por amor a Ele. Tudo isso tem um valor e um peso espiritual diante de Deus. E para nós encerrar o segundo ponto. O preço da nossa redenção foi o próprio sangue do Filho de Deus. O preço da nossa redenção foi o sangue do Filho de Deus. Sabe, derramar sangue, dar sangue, é uma coisa assim bem difícil. Minha esposa foi cutucada aqui para pôr o soro essa semana no hospital, ou semana passada, que hoje já é domingo, e ela nem viu, mas eu vi assim, correndo sangue. E a enfermeira veio com uma agulha assim, parece um prego. E a minha esposa é forte. Ah! E saiu sangue. Para sair sangue, amados, tem que dar um grito. Dói. Jesus Cristo sofreu, derramou o seu sangue,
para que nós fôssemos perdoados. Eu falei para minha esposa lá, se fosse esse prego na minha veia, eu tinha dado um berro aqui, que vinha até o bombeiro. As mulheres são muito fortes. Graças a Deus por isso. Podem ajudar os homens que estão fracos. Então a nossa redenção, ela custou o preço do sangue de Jesus Cristo. E o que é redenção, amados? O que é a redenção? A redenção significa muitas coisas. Deixa eu te dizer algumas coisas. A redenção é o efeito de remir, de redimir, de salvar, de resgatar, de libertar, de perdoar, de renunciar. Isso significa redenção. Deus nos salvou, nos resgatou, nos libertou, nos liberou. E Romanos 3:24, aqui Paulo resume tudo isso que eu estou falando. Só nesse versículo dizendo assim, ó, Romanos 3:24. Sendo justificados, o que é mesmo? É ser declarado livre, ser declarado inocente, ser declarado sem culpa, sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. O que acontece? Nós fomos declarados inocentes nesta redenção, neste sofrimento, gratuitamente, amados. Gratuitamente. Deixa eu te dizer uma coisa, eu assim, lutei com Deus muitos anos, ou talvez décadas. Puxa, parece que nasceu ontem. Mas assim, para aceitar essa graça de Deus, sabe? Porque eu sempre lutava até contra ela, porque é uma coisa boa demais para nós aceitar, amados. Parece não ser verdade. Sabe, se alguém chega do teu lado, senta e diz, olha aqui, 10 mil reais para você, pega. Você olha, desculpe, mas eu não vou pegar. Porque você vai ficar desconfiado. Tem alguma coisa, tem alguma jogada. Vai me custar caro esse negócio. Nós ficamos assustados com coisas maravilhosas demais. Porque nós fomos formados, forjados, desde que nós nascemos, na luta, na dor, no sofrimento, no pecado, na religião, que tudo tem que pagar. E aqui diz, sendo, pois, justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Então, tudo de forma graciosa. Não custou nada para você e nem para mim. Mas para Jesus Cristo custou. O que não custou para nós, custou para Ele. Imagine Jesus Cristo de Nazaré. Ele estava muito mais nítido que qualquer um de nós, como homem, humano também. Toda a humilhação que Ele teve na cruz, todo o sofrimento, toda a dor, o abandono de Deus, seu Pai, tudo que Jesus fazia, o Pai, Ele prosperava. Agora, quando Ele vai para a cruz e Ele morre, o próprio Pai vira as costas para Ele e deixa Ele morra como um maldito nessa cruz, e Deus vira as costas para o seu próprio Filho. Que dor que custou. Então, a tua redenção e a minha redenção, ela é gratuitamente para mim e para você, mas para Jesus Cristo e para Deus, como Pai de Jesus Cristo, vendo o seu filho sofrer, às vezes uma mãe, um pai dizer, eu prefiro eu sofrer do que o meu filho sofrer. Então o Pai sofreu, o Espírito Santo sofreu. Para nós não custou nada, mas para Deus custou muito caro. E por isso, amados, que nós devemos receber com alegria, sabe? Não como eu fazia, desconfiado de Deus. É bom demais para ser verdade. Desconfiança é incredulidade, é falta de fé. Então, pela palavra e pelo Espírito Santo, com os nossos olhos abertos, nós podemos receber com alegria esta redenção. Saber que as ofensas, nossos pecados, Efésios 1:7 diz assim, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza
da sua graça. Hoje minha esposa estava falando, puxa, mas o Davi era um cara bom. E Davi foi um homem bom. Quem que não concorda? Deus amou esse homem. Esse rapazinho era bom. Agora imagine você, uma mulher casada com ele, e ele olhando pela janela, cobiçando uma outra mulher, casando com ela, fazendo com que o marido dela morresse. De repente, a esposa de Davi talvez não pensasse assim. E agora deixa eu te dizer uma coisa, sabe por que Davi era bom? Porque a graça de Deus estava com ele. Deus o agraciou. A Bíblia diz que Davi achou graça diante de Deus. Qualquer um de nós podemos achar graça diante de Deus. A hora aqui do louvor, qualquer um que estava com os seus olhos fechados, adorando Deus, e Deus Todo-Poderoso olhando para mim e para você, você acha graça diante de Deus. Sabe? Deus te amou. Deus não te ama, vamos dizer, por causa disso. Mas você achou graça diante de Deus. Davi achou graça diante de Deus. Mas Davi trabalhou com essa graça, ele recebeu essa graça. Ele recebeu o amor de Deus, ele transmitiu amor pelos outros. E nós precisamos receber este amor, transmitir esse amor, receber essa graça, transmitir para os outros esta graça. Sabe, o evangelho é você amar os pecadores. Sabe, nós como religião, como igreja, e eu fico olhando e, nossa, tem umas igrejas, mas é só eles que prestam. Qualquer pessoa que fazer qualquer pecado, um crente que um dia, por uma ignorância, botou um cigarro na boca, puxa, pastor, você concorda que crente fique fumando? Eu não concordo, eu não acho graça nisso. Mas todos nós temos nossos erros, nossas fraquezas, um é de uma forma, outro é de outra. Tem fraquezas aqui que ninguém sabe, só Deus sabe, na minha e na tua vida. Talvez muito maior do que um crente um dia fazer uma coisa errada. Só que toda religião aponta o dedo e massacram e mostram, mas olha o que aquele fez, olha o que aquele fez, puxa que vergonha. Eu acho que, me desculpe falar, ninguém pode fazer e ninguém deve fazer essas coisas erradas. Mas Deus ama o pecador. E Deus sempre aceita as pessoas de volta. Sabe, ontem eu apontei aqui na hora da pregação e talvez agora eu vou atirar. Mas eu e minha esposa vamos começar a fazer a célula na nossa casa. E antes de nós começar a célula, como o apóstolo nos ensinou, nós vamos pegar uma célula e queremos ir atrás de todas as pessoas que saíram da igreja. Vamos convidar para a nossa célula, não para a nossa igreja. Se não quiser vir aqui, não venha. Mas vai na nossa célula, vai receber o amor de Deus, a graça. Vamos abraçá-los, vamos amá-los, vamos comer junto com eles. Sabe, todos os que pararam. Não sei se vai caber lá em casa, porque há muita gente, não sei se eles vão querer vir, mas eu quero que vocês intercedam. Se todos vocês estiverem intercedendo, eu acho que pode prosperar. Deus ama, amados, pessoas que erraram, pessoas que tropeçaram, pessoas que caíram. A igreja, os ministérios podem até julgar e criticar, mas Deus ama. Deus só chama de filho do diabo os religiosos. Eu estou lendo a Bíblia, olha, 7 vezes, todo ano. Se eu puder ler mais, eu vou ler mais. E Jesus está me convencendo cada dia mais o quanto que Ele ama o pecador e que Ele chama de filho do diabo os religiosos. Então, se houve alguma religião nossa, começando comigo, e que nós não atendemos e fizemos que alguma pessoa tropeçasse, nós vamos atrás. E eu quero oração, eu quero ajuda, para nós cumprir este bom propósito que Deus queimou no meu peito. Lendo a Bíblia, aleluia. Então eu creio que é algo poderoso. Mais um texto para nós quase encerrar. Colossenses 1, 13 e 14 diz assim, olha, aqui Paulo, ele resume toda a operação do Pai e do Filho com relação à redenção. Esse versículo aqui resume, amados, o que o Pai fez e o que o Filho fez. Olha, diz assim, Ele nos tirou, Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos tirou da potestade das trevas
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão de todos os pecados. Ele nos tirou. Aleluia. É uma ação do Pai e do Filho. Ele nos tirou da potestade das trevas. Aleluia. E Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora, amados, nós somos uma igreja remida pelo sangue de Cristo. Nós precisamos viver este reino, o reino do Filho do seu amor, o reino de Cristo, que é o seu evangelho. Amém? Agora, para nós concluir, Jesus Cristo nos resgatou de nossa dívida. Ele pagou toda a nossa dívida. E o pagamento, nós já falamos aqui, foi pelo sangue. Todo esse trabalho do Senhor chama-se redenção, que é a salvação, redimir, libertar, tirar a culpa. E agora, porque Jesus Cristo foi lá no Pai, com o recibo, com o comprovante do pagamento, da cruz. Sabe o que o Pai fez? Para que você pudesse ter paz completa. Agora, nós vamos comprar um imóvel, nós precisamos tirar uma certidão negativa, atualizada daquilo. Se você é casado, você tem que tirar uma certidão negativa, atualizada do teu certidão de casamento, para ver se está tudo ok. Agora, sabe o que Deus fez, amados? E está na Bíblia, e eu vou ler, para nós concluir aqui, como conclusão dessa mensagem. Deus Pai, quando Jesus Cristo levou o comprovante da cruz, o comprovante de pagamento da minha dívida e da tua, o Pai, Ele liberou a certidão negativa de que nós não temos nenhum débito com Ele. Aleluia! Certidão negativa, amados, é muito importante. O meu contador, eu tinha 3 empresas, eu tinha 5 empresas. Deixei 3 por último. Daí 2 ele fechou, só que ele fechou as empresas e eu tinha imóvel, barracão, no nome da firma, terrenos, mas ele fechou e deu baixa como se não existisse nada. Passou-se alguns anos, agora faz 2 anos, 1 ano, eu estou correndo atrás para transferir o imóvel para a pessoa jurídica, para a física, eu não consigo transferir, porque a Receita Federal encerrou a empresa e ela não tem como dar uma certidão negativa. E então todos os meus imóveis ficaram assim, como se fossem perdidos. Eles são meus, mas eu não posso fazer nada. Aí a pessoa, pega um advogado, vai lá no teu contador, faz ele pagar, faz ele fazer alguma coisa. Mas eu tenho uma parceria com ele, posso não concordar com muitas coisas e erros dele, mas faz quase 20 anos, e ele fez um erro, como que eu não vou perdoar? Se Deus me perdoa de tantos. Agora, nós somos crentes, amados. Nós temos uma caixinha de pedido, nós temos livro de oração. E a Receita Federal, eu não sei como, eu procurei um advogado e falou, isso não tem como resolver, eu não sei o que fazer. O contador me indicou um cara bem poderoso aqui de Ponta Grossa. Mas agora, eu fui na Receita, tirei a certidão negativa, me deram. Eu fiquei desconfiado, tirei de volta. Cada mês eu vou, porque vale por 6 meses, cada mês eu mando tirar, tiro mais uma, e está saindo. Eu não sei como, mas está saindo. Não pode sair, mas está saindo. E eu estou correndo para transferir para a pessoa física. Porque a certidão negativa quer dizer, você não está devendo nada. Eu estou te dando uma certidão. Você pode trabalhar, você pode se mover com essa certidão. Então, Deus Pai, quando Jesus Cristo levou o comprovante de pagamento da cruz para o Pai, Ele deu outra certidão. Ele nos deu uma certidão negativa, dizendo assim, Romanos capítulo 8, versículo 1. Diz assim, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Então está escrito na certidão negativa, mas você tem o comprovante de pagamento que você não deve nada, e Deus deu a certidão negativa, confirmando, eu confirmo, Jesus Cristo pagou, eu confirmo que o Enéas, que o pastor Emerson, não deve nada. Aleluia. E assim todos nós, não só eles. Ninguém de nós deve mais nada, amados. Tem o comprovante de pagamento e Deus deu a certidão negativa. Na minha Bíblia está lá a certidão negativa, Romanos 8:1. Amados, eu sempre falo essa certidão negativa aqui para vocês. Quantas vezes nos cultos é citado? Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí você ouve uma mensagem que diz que depois que você morrer, você vai ter que apresentar diante de Deus, e daí todas as tuas obras, e daí você vai ter que pagar aquilo, e pagar aquilo, e pagar aquilo outro. Amados, nós temos o comprovante de pagamento, a certidão negativa. O que você quer pagar? Então, não ouça pregação de jugo, pregadores de jugo. Sabe, nós precisamos, amados, ouvir e falar do Evangelho de Cristo. Aleluia! Este Evangelho maravilhoso de Deus. Eu já preguei jugo, eu peço perdão para os membros mais velhos aqui da igreja, que talvez já viu eu pregar jugo. Eu estava vendo esse dia um sermão na minha Bíblia, fiquei com vergonha de mim mesmo. Faz uns 15 anos. Mas eu falei, se nós fazer tudo isso, Deus vai fazer aquilo. Não, amados, Deus faz aquilo sem você fazer tudo isso. Deus é maravilhoso. E tudo isso nós devemos fazer muito mais por amor e por gratidão. Sabe, eu quero pessoa lendo a Bíblia, eu quero ver membros dessa igreja orando. Olha, as reuniões de oração está assim como se ninguém precisasse de oração. Glória a Deus pela vida de vocês. Mas eu, esta semana, domingo terminou o culto, fui para casa, jantamos, fui orar, desci da minha sala de oração antes da 1 da manhã. Eu não estava bem. Eu falei para minha esposa, puxa, eu estou meio esquisito. Vamos medir a pressão. Medi uma pressão, 16, daí depois 17, e depois 14, e depois 18. Misericórdia. E depois eu fiquei assim. Bem assim. E a minha esposa me cobriu, e pôs uma cochoada, e outro cochoada. Enquanto eu cochoado, eu ficava assim. Daí ela falou, acho que tem que ir para o hospital. Eu falei, eu, hospital? Jamais. Mas de repente eu me assustei. Eu falei, eu temos que ir mesmo. E daí nós fomos. Chegando lá, a enfermeira mediu 18 por... Puxa, agora esqueci, é 4 ou 6? 18 por 4. Ela ficou apavorada, falou, não deve estar certo. Vou pegar outro aparelhinho, vou medir de volta. Mediu de volta, 18 por 4. Se olharam assim, o senhor deita aqui. Vi que conversaram com a médica, não sei o quê, será que tem UTI disponível? O que é isso? Deus me livre e me guarde desse lugar. Mas, uma médica boa, pé do chão, falou, vou fazer um eletro, fizeram um eletro, o eletro deu bom, vamos medicar. Aí medicaram, foi abaixandinho um pouquinho, e chegou a 19,5 depois. Mas depois abaixou e chegou em 17, pode ir embora. 17 está top. Não morre mais. Meu céu, se 17 está top. E graças a Deus, não aconteceu nada. Ontem o apóstolo orou por mim e disse, Deus te livrou de um infarto. Aleluia, glória a Deus. Eu amo a Deus e estar lá é muito melhor do que estar aqui. Mas eu quero fazer mais coisas aqui. Estou com bastante propósito. Acho que não seria a hora certa ainda. Mas Deus nos guarda. Nós temos um médico, chama-se Jeová Rafá. É o Deus que nos sara. É o Deus que nos livra do mal. Amém? Podemos chegar perto, mas Deus nos livra.